Olá, boa noite. Agora 7h09. 3 carretas se envolveram num grave acidente na BR-153, próximo a Itumbiara. 2 dessas carretas estavam carregadas de etanol. O Bruno Dourado tem as informações. Esse acidente aconteceu na BR-153, próximo a Itumbiara, aqui no sul do estado. Para se ter uma ideia, segundo a PRF, há cerca de 25 quilômetros de congestionamento. 3 carretas se envolveram nesse acidente, 2 carregadas com etanol. Inclusive houve vazamento de combustível, mas a equipe da PRF, também da empresa que administra a rodovia, conseguiu conter esse vazamento. E outra carreta carregada com baterias de veículos. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros de Itumbiara, que atendeu esse acidente, somente o motorista da carreta carregada com baterias teve ferimentos. A frente ficou completamente destruída. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Itumbiara, aqui no sul do estado. E 2 policiais militares morreram e outros 2 ficaram gravemente feridos num acidente na área urbana de Rio Verde nesta tarde. A Manuela Messias está ao vivo em Rio Verde acompanhando essa história, porque é impressionante. Esse acidente aconteceu numa avenida movimentada aí da cidade, né, Manuela? Boa noite. Exatamente, Rosane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora. Olha, chamou bastante atenção esse acidente aqui na cidade de Rio Verde, viu? Na viatura estavam 4 policiais da Companhia de Policiamento Especializado aqui de Rio Verde. Bom, a viatura em que eles estavam bateu em uma caminhonete no bairro Maranata. Depois dessa batida, a caminhonete da PM capotou por diversas vezes e só parou cerca de 200 metros depois da batida. A viatura ficou totalmente destruída e todos os policiais que estavam nela foram socorridos ali no local. O soldado Matheus Souza Cunha, de 24 anos, e o cabo Rafael Francescato de Lima, de 38 anos, não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo em hospitais aqui da cidade. Eles foram levados aí para vários hospitais particulares aqui de Rio Verde. Os outros 2 policiais que estavam na viatura estão internados em estado grave no hospital particular. E a Polícia Civil já começou a investigar esse caso e o motorista da caminhonete vai ser indiciado por homicídio doloso. Ele ainda vai ser ouvido pela polícia, viu, Rosane? Tá certo, obrigada pelas informações, Manuela. E olha, a Polícia Militar do Estado de Goiás diz que os policiais estavam em deslocamento para atendimento de uma ocorrência quando sofreram um acidente. A nota diz ainda que a PM está enlutada e manifesta solidariedade às famílias das vítimas. 109 goianos morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas. Há 5 meses, o estado não registrava essa quantidade de vidas indo embora por causa da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados ainda 1.940 novos casos de coronavírus em Goiás. Até agora, a pandemia fez 7.427 vítimas no estado e quase 349 mil casos da doença já foram confirmados. E olha, a taxa de ocupação das UTIs para pacientes com Covid-19 chegou a 90% hoje em Goiás. E agora à tarde, o governador Ronaldo Caiado pediu mais cuidado para os goianos e diz que pode adotar medidas mais rígidas se a situação piorar ainda mais. A estrutura de atendimento do estado ligou o sinal vermelho. Ao meio-dia desta quinta-feira, a ocupação dos leitos de UTI em Goiás chegou a 90%. Tá aqui, ó. Tô até arrepiada. 90%. A taxa de ocupação de leitos de UTI agora em Goiás, apenas 23 leitos disponíveis. Chama atenção, é um sinal de alerta, devemos estar muito atentos a isso, porque é uma tendência de elevação. O ideal é que as UTIs trabalhassem com uma taxa de ocupação igual ou menor que 80% a 85%, para dar tempo de que o giro aconteça com segurança. Troca de leito, desinfecção de todo o equipamento, manutenção do que for preciso. O aumento da ocupação dos leitos da rede pública dia após dia preocupa o governo, que trabalha para aumentar o número de vagas nos hospitais. Hoje mesmo eu estava pela manhã, fui também a Brasília, ampliando ainda mais, tentando buscar junto ao Ministério da Saúde uma ampliação na habilitação de leitos de UTI. O fato é grave, o momento é extremamente delicado. Se essa cepa tem uma capacidade de transmissibilidade 10 vezes maior do que a anterior, imagina que nós teremos uma sobrecarga nos leitos hospitalares 10 vezes mais do que nós tínhamos anteriormente.
Caso a taxa de contaminação não mude e os números continuem subindo, o governo já pensa nas próximas decisões. Além de buscar a ampliação dos leitos nos hospitais, Ronaldo Caiado não descarta adotar novas e mais rígidas medidas para conter o avanço da Covid-19 nessa segunda onda da pandemia em Goiás. A gente pode ter medidas mais restritivas daqui para frente, ainda mais severas? Lógico que pode. O fator limitante nosso hoje são equipes que são profissionais capazes de poder fazer um leito de UTI ali, atender o paciente com qualidade e com conhecimento de causa. Não basta apenas ser médico, nem enfermeira, nem fisioterapeuta. Tem que ser alguém que já tenha o convívio e a formação específica para tratar este assunto. O comportamento dos goianos daqui para frente e os reflexos disso no aumento de casos são analisados pelo Centro de Operações de Emergência, o COI, que pode recomendar novas restrições. Mas mais do que essas medidas, a gente precisa do bom senso e da responsabilidade de cada um nesse momento. Mesmo que tenha decreto ou não tendo decreto, que essas pessoas entendam que aglomerar nesse momento, não usar máscara, não higienizar as mãos, e não manter o distanciamento físico pode significar aumento de casos e de mortes e falta de leitos. A Prefeitura de Goiânia decidiu apertar ainda mais as restrições ao comércio que vende bebida alcoólica. A medida veio depois do decreto estadual que tenta frear o avanço da Covid-19 diante da ameaça de uma nova variante mais transmissível e também uma taxa de ocupação que cresce a cada dia aí das UTIs, como você viu na reportagem. Mas a decisão mal começou a valer e já está gerando descontentamento nos comerciantes do setor. Na Prefeitura de Goiânia, donos de distribuidoras protestaram. Queremos trabalhar! Eles são contra o decreto do prefeito Rogério Cruz. Lojas de conveniência e as distribuidoras precisam encerrar as atividades às 8 da noite. A gente se compromete a não deixar o pessoal beber na porta. A gente só quer poder trabalhar até as 23 horas igual um bar. Porque a gente tem família, a gente só quer direitos iguais. O setor de bares e restaurantes também está apreensivo e teme novas demissões. As portas precisam ser fechadas às 11 horas da noite, já a partir desta quinta-feira, para não ter problemas com a fiscalização. Tivemos de 30% a 35% do empresariado que não conseguiu voltar para o mercado do ano passado, 12 mil desempregos gerados e agora nós estávamos em processo de recontratação. Ou seja, nós estávamos abrindo agora, para você ter ideia, na segunda-feira anunciado 500 novas vagas através do Sindibares Goiânia. Isso foi paralisado novamente porque criou-se a insegurança no setor. Esse restaurante mandou embora 62 funcionários durante a primeira onda da pandemia. Aos poucos, o negócio foi se reerguendo e hoje está com 50 trabalhadores. Agora, com o novo decreto, o futuro é incerto. Muitas pessoas saíam da igreja, de festa e vinham jantar aqui 10 horas da noite. E não vai dar tempo, porque por que a pessoa vai chegar aqui 10 horas da noite, eu vou fazer a comida para ele, servir ele com 40 minutos e ele vai comer dentro de 20 minutos? Não tem como isso. Vão ter que demitir novamente, não tenha dúvida disso. Esse outro restaurante da capital mudou o horário de abertura para tentar atrair clientes mais cedo. Antes abrimos às 17 horas e agora estamos abrindo às 15 horas, sempre respeitando as normas e as diretrizes que foram impostas com separação de mesas, distanciamento, álcool em gel nas mesas. No interior do estado tem prefeitura que apertou o cerco ainda mais. Em Catalão, quase tudo fecha das 6 da tarde até às 6 da manhã. Mas este supermercado não estava cumprindo as regras. A punição agora vai ficar fechado pelos próximos 5 dias. O dono não quis falar sobre o assunto. Em Jataí, a multa é pesada para quem não cumprir o decreto, R$ 5 mil. O comércio pode ficar interditado por até 10 dias. Ontem, fiscais foram para as ruas fazer um alerta. 10 horas, não pode vender nem consumir, entendeu? Em Caldas Novas, a principal cidade turística do estado, bares e restaurantes vão fechar à meia-noite, mas às 10 não podem mais vender bebida alcoólica. Hotéis agora precisam obedecer o limite de 70% de ocupação e os condomínios para turistas podem ter apenas metade dos hóspedes. Também no sul do estado, a prefeitura de Itumbiara só vai funcionar de manhã e estipulou multa de R$ 1.000
para quem promover aglomeração ou descumprir as normas do decreto. Aparecida de Goiânia, a segunda maior cidade do estado, ainda não sabe o que vai fazer. A decisão sobre seguir o decreto de Ronaldo Caiado ou definir as próprias regras só será tomada na próxima terça-feira. Todo decreto que sai do governo estadual, ele é embasado nessas medidas epidemiológicas. Agora, caso o prefeito, diante das suas realidades locais, tenha a intenção de fazer diferente do que foi estipulado pelo decreto, deve fazê-lo por decreto municipal. Ele vai fazer e aí ele assume a responsabilidade, obviamente, por essa decisão, por essa tomada de decisão. E a Polícia Civil do DF registrou no ano passado um recorde de apreensão de drogas. Mais de 8 toneladas foram retiradas das ruas e boa parte dessa droga foi encontrada em rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Marcos Moreira, muita coisa, né? Boa noite para você. Exatamente, viu, Rosane? Boa noite para você, ótima noite a todos que nos assistem. Então, Rosane, segundo aí os dados da Polícia Civil do Distrito Federal, esse recorde aí na lista ficou a maconha. Foram retiradas de circulação mais de 8,2 toneladas da droga em 2020, contra 2 toneladas em 2019. Em seguida aparecem os números da cocaína, que nos últimos 2 anos triplicaram. No ano passado, foram retiradas aí 235 quilos da substância e no ano retrasado, em 2019, 73 quilos, um aumento de 221%. Na lista também aparecem outras drogas que também aumentaram aí o número de apreensões, é o caso do crack e também da bala. Segundo a Polícia Civil, esse aumento deve estar ligado à pandemia, já que as pessoas passaram mais tempo em casa, portanto, consumiram mais esse tipo de substância. Já a Polícia Rodoviária Federal, que também atua nesse mercado de combate ao tráfico de drogas, acredita que tudo está ligado ao combate que está sendo mais insistente, viu, Rosane? Tá certo, obrigada pelas informações, Marcos. Olha, em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal fez 2 apreensões de pasta base de cocaína em Jataí. 2 pessoas foram presas. A droga estava escondida nos bancos deste carro, aproximadamente 10 quilos de pasta base de cocaína. O motorista do carro, que tem 32 anos, estava uniformizado e com crachá de uma empresa de telecomunicações. Ele contou para os policiais que está de atestado e que não estava trabalhando. A polícia acredita que ele usou o uniforme e o crachá para tentar fugir da fiscalização. A gente começou a fazer várias perguntas, ele demonstrou nervosismo. E, felizmente, ele caiu na nossa entrevista e assim a gente começou a verificar o veículo, fazendo uma vistoria e foi encontrado os 10 quilos de cocaína. Foi a segunda apreensão de pasta base de cocaína em menos de 24 horas. Mais de 4 quilos da droga também foram apreendidos na mochila de um passageiro de um ônibus interestadual que fazia a linha Mato Grosso-Pernambuco. Os 2 homens devem responder por tráfico de drogas. Agora vamos lá para Porangatu, no norte do estado, porque o Tiago Costa tem informações de uma operação da Polícia Civil de Campinorte que desmantelou um esquema criminoso que tentou fraudar o processo seletivo feito para a área da saúde lá do município de Alto Horizonte. Tiago, boa noite para você. Teve um alvo específico aí nessa operação? Boa noite, Rosane. Então, o próprio secretário da Transparência que teria então fraudado esse documento eletrônico. De que forma? Ele teria colocado o nome da companheira e de outras 2 mulheres nessa lista. Mas só que, de acordo com a Polícia Civil, essas 3 mulheres que estavam no topo da lista sequer teriam ido à pasta do protocolo lá no dia 18, como dizia o edital. Quem chegasse primeiro e estivesse apto para a vaga, ganharia a vaga. Então a Polícia Civil ficou sabendo, teve um mandado de busca e apreensão, né? Então foi a pasta lá da Transparência da Prefeitura e também a casa do secretário Ronaldo Pereira de Souza, de 40 anos. Inclusive, o delegado da Polícia Civil, o Fernando Martins, mandou para a gente um vídeo falando sobre essa ocorrência, essa operação. Vamos acompanhar. Nós temos imagens que mostram que a esposa dele e
as demais pessoas envolvidas sequer foram no local, e temos também imagens do secretário circulando no protocolo, né, onde podemos verificar também que outras pessoas que realmente estiveram no local ficaram de fora dessa lista, ou mesmo preteridas quando ele privilegiou a sua esposa, mais conhecidas dela. Amanhã a Polícia Civil vai ouvir todos os envolvidos. Hoje, durante todo o dia, nós tentamos contato com o Ronaldo, mas só que nós não conseguimos contato. Rosane, volto com você no estúdio. Obrigada, Tiago. Olha, a Delegacia Regional de Uruaçu e a Polícia de Campo Norte já começaram a investigar o caso. A Prefeitura de Alto Horizonte diz que está colaborando com as investigações. E o IBGE vai realizar uma pesquisa por telefone com as famílias goianas. Ana Paula Moreira está ao vivo com a gente, traz mais informações. Ana Paula, boa noite para você. Explica que pesquisa é essa. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que esse ano está sendo feita por telefone, né, por conta da pandemia. O principal objetivo dessa pesquisa, Rosane, é produzir informações sobre o mercado de trabalho aqui do Brasil. É por meio dessa pesquisa, por exemplo, que a gente sabe sobre as taxas de desemprego no país, sobre a quantidade de pessoas com carteira assinada, a quantidade de pessoas que trabalham na informalidade. Então, são produções, uma pesquisa muito importante para saber a realidade do país. É uma pesquisa muito simples, né, feita por telefone, leva em torno aí de 10 minutos, menos de 10 minutos, e a pessoa precisa responder algumas perguntas sobre emprego, fonte de renda, sobre habitação, bens de consumo. Tá, mas aí como é que eu vou saber se é o pesquisador do IBGE que está me ligando mesmo? Como que eu vou saber se é uma pesquisa confiável? O gerente de acompanhamento do IBGE aqui de Goiás, ele mandou um vídeo para a gente explicando sobre isso. Vamos acompanhar. Basta solicitar o número da matrícula e verificar a identidade do entrevistador através do site respondendo.ibge.gov.br ou também pelo telefone 0800 721 8181. Todos os nossos entrevistadores possuem matrícula registrada e têm por obrigação fornecê-la quando solicitado. Municípios aqui de Goiás. Rosane. Tá certo. Obrigada, Ana Paula, pelas informações. E a seguir, o ex-secretário de Saúde de Pires do Rio é multado por ter furado a fila da vacinação contra a Covid. E os prejuízos para a economia de Rio Verde com o cancelamento da Tecnoshow. Agora são 7h27. Já já a gente está de volta. De volta, agora são 7h29. O ex-secretário de Saúde de Pires do Rio vai ter que pagar uma multa por ter furado a fila de vacinação contra a Covid. A Aline Braga está ao vivo e é uma multa bem salgada. Vai pesar no bolso dele, né, Aline? Boa noite. Pois é, Rosane, é uma multa no valor de R$50 mil, que pode ser dividida em até 3 vezes. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse acordo com o Ministério Público evita, né, que o inquérito vire uma ação judicial e se arraste por anos na Justiça. O ex-secretário Assis Filho, ele confessou que exigiu a vacinação dele, da esposa e também de um amigo. Mas apenas ele será punido porque, de acordo com o Ministério Público, os outros 2 não usaram de dolo, não tiveram má fé para serem imunizados. Vamos ver um trecho de um vídeo que o promotor de justiça que cuida do caso enviou para a gente. A população de Pires do Rio será diretamente beneficiada, pois o ex-secretário pagará o montante de R$50 mil que serão aplicados na prevenção e no tratamento da Covid-19. Além de trabalhar por 100 horas no hospital municipal. Dessa forma, o Ministério Público encerra o caso, mas adverte que permanecerá vigilante no controle, fiscalização e punição de desvios envolvendo a vacinação da Covid-19. O promotor chegou a essa conclusão aí depois de ouvir o depoimento de 6 funcionários da Secretaria de Saúde e em depoimento esses funcionários disseram que se sentiram coagidos a imunizar o secretário e também a esposa dele, além do amigo, viu, Rosane? Obrigada, Aline. E olha, nós tentamos falar com o ex-secretário Assis Filho e com a Prefeitura de Pires do Rio, mas as nossas ligações não foram atendidas. Mais 4 pacientes que vieram de Manaus receberam alta e estão voltando para casa.
São 2 homens e 2 mulheres que estavam internados no Hospital das Clínicas da UFG, aqui na capital. Eles deixaram o hospital às 4 da tarde e já foram direto para o aeroporto de Goiânia, embarcaram num voo agora há pouco e agora já 8 pacientes que vieram do Amazonas se recuperaram. Outros continuam internados no HC no hospital, e no Hospital Municipal de Aparecida. E Goiânia vai receber mais 18 pacientes com Covid-19 vindos de Manaus. O voo sairá de Manaus daqui a pouco, às 8 horas da noite. A polícia prendeu 7 pessoas suspeitas de roubo, receptação e falsificação de defensivos agrícolas. De acordo com as investigações, o grupo agia em todo o Brasil e contava com empresários e fazendeiros como ajuda. Medicamentos veterinários, sementes, bebidas, tudo encontrado em galpões. E o que mais chama a atenção, defensivos agrícolas misturados com álcool e corantes. Isso fazia render o produto. Eram cargas que eram roubadas em rodovias de defensivos, em propriedades rurais no estado de São Paulo, do Tocantins, de Minas Gerais, eram trazidos para Goiânia e esses produtos eram eles adulterados, produtos que normalmente venciam, produtos também originais que eram adulterados, eram somados a eles álcool de posto e também corantes. Toda a mercadoria estava em Goiânia, em 3 galpões, com mais de 1.000 metros quadrados cada um. Essa organização criminosa, pega pela polícia, era especializada em roubo, receptação e falsificação de defensivos agrícolas. E eles não atuavam só em Goiás, não. Uma das maiores organizações criminosas de desvio, de roubo de carga, de adulteração de produtos usados no campo, defensivos agrícolas principalmente, e roubo de carga em todo o país. Os integrantes do grupo criminoso eram donos de gráficas, fabricantes de embalagens e empresários do ramo de defensivos. Ao todo, foram 7 presos. O cancelamento da 2ª edição consecutiva da maior feira de agronegócio da região Centro-Oeste impacta diretamente na economia de Rio Verde. Cerca de 100.000 pessoas visitavam a Tecnoshow. A Tecnoshow era o momento mais esperado do ano para essa concessionária de veículos. Em uma semana de feira, a gente acaba vendendo praticamente 2 meses do nosso volume de vendas. Mais uma vez, a grandiosidade da Tecnoshow vai ficar apenas na lembrança da última edição, que foi em 2019. No ano passado, a feira de tecnologias do agronegócio já tinha sido cancelada por causa da pandemia da Covid-19. Mais uma vez, a direção da cooperativa que organiza a feira decidiu deixar o evento só para 2022. A gente viu que a pandemia voltou aí no Brasil de uma maneira mais forte até, né? E as vacinas demorou mais do que se supunha para vacinar e que o risco que se poderia estar numa situação delicada em abril. O evento é uma das marcas de Rio Verde, na região sudoeste. Atraía não só visitantes, como também fazia a economia da cidade girar. O cancelamento da feira também prejudica o setor hoteleiro, que durante o evento tinha lotação máxima. Geralmente, quando acaba uma feira, o pessoal que está saindo, eles já deixam reservado para o ano seguinte, né? Agora, o ano passado não teve, esse ano já não vai ter. A gente não sabe agora o que esperar. A próxima edição da Tecnoshow já tem data marcada para 2022. Vai ser entre os dias 4 e 8 de abril. Vamos falar de futebol? A última rodada da primeira fase do Goianão foi eletrizante e definiu os confrontos das quartas de final. Olha lá. Fechar a última rodada do Goianão, gols. Muitos, na verdade. 25 nos 6 jogos decisivos de hoje à tarde. Rede balançando em todos os estádios. No Onésio Brasileiro Alvarenga, a partida mais decisiva que acabou terminando como o jogo com o placar mais elástico da rodada. O Vila goleou o Goiânia, 6-0. Destaque para o Enan, que marcou 2. Com o resultado, o Galo foi rebaixado para a divisão de acesso. Também aqui na capital, na Serrinha, o craque recebeu o Atlético e se sentiu em casa, mesmo ela sendo emprestada. O time de Catalão venceu por 5-3.
O outro clube da capital, o Goiás, levou os garotos para Goianésia para encarar o Azulão do Vale. E que visitante chato! Lucas Emanuel, no finalzinho do jogo, decretou a vitória esmeraldina por 3-2. Nos outros 3 jogos da rodada, o Iporá empatou com o Anápolis em 1-1. A Anapolina, já rebaixada, recebeu o vizinho Grêmio Anápolis e perdeu por 2-1. E a Aparecidense, jogando no estádio Antônio Ascioli, venceu o Jaraguá por 1-0. Nas quartas de final, confrontos decididos. O Atlético pega o Anápolis. O Goiás encara a Aparecidense. O Jaraguá terá desafio contra o Vila. E para fechar, Goianésia e Craque. Todos os 25 gols da rodada você confere amanhã no Globo Esporte. Hora da nossa imagem do dia. O céu de Goianésia ficou colorido. Um fenômeno raro que tem a ver com os raios. E merece, claro, ser nossa imagem do dia. Vamos acompanhar aqui. Olha só que legal. Um clarão apareceu atrás das nuvens. A mistura de cores transformou o céu de Goianésia numa pintura. Em outro ponto da cidade, a nuvem ficou com um tom mais azulado. Especialistas explicam que esse fenômeno tem a ver com os raios que se formam antes dos temporais. Agora são 7h37. O Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Aí eu te espero amanhã no J1, tá bom? Um beijo, um cheiro. Hoje a gente encerra com imagens de Catalão.